Então, eu quero bem o meu amigo, velho amigo, que seremos muito tempo amigos. Ao meu pai, adotivo Héctor de Marangoni, que nas horas amargas sempre dá um conselhinho bom para mim. Aos meus amigos do Votorantim, a pessoa do seu Leci, que ficou uns par de dias sofrendo comigo lá no Museu de Sorocaba, eu judiei dele bastante lá, que é a minha tônica de trabalho. Ao Ivo, que também gosta da história de Votorantim, que também sofre com a gente lá há alguns anos até, minha senhora, meus senhores, companheiros do Votorantim. Ao abrir o museu, falar o que é o museu, o Jesus já falou, e falou tão bem que praticamente eu pouca coisa me dizer. A professora Kélia Negativo também falou. O museu é, na realidade, o complemento da escola. Todos nós sabemos, todos nós fizemos ginásio, sabemos que a história era aquela matéria cansativa, decorativa, que a gente não gostava. Eu mesmo confesso, não gostava de história. E de repente eu fui cair dentro da história. E então o museu é aquele local gostoso onde a gente pode mostrar a história como realmente a mestra da vida. Porque a história ensina-nos a viver. Se nós conhecermos o passado, nós vivemos o presente e nós estamos garantindo o futuro. Não são palavras-chave, não são palavras chavões. É realmente aquilo que a história faz, que o próprio museu faz. E eu fico contente nesse instante de ver várias coisas. Primeira, que o museu começa oficialmente via um decreto. Isso é importantíssimo, porque nunca, jamais o museu será extinto. É um decreto que tem aqui praticamente a sua certidão de nascimento. Veja aqui também, manuseando aqui as coisas, as fichas do museu, porque tudo que entrar nesse museu não pertence mais a uma pessoa, sim pertence a toda uma população. E esse documentário que está aqui é importantíssimo para o museu. E eu fico satisfeito de saber que o Museu do Votorantim, neste ano jubilar, isso foi uma situação político-administrativa, começa de maneira satisfatória esse trabalho, que é uma coisa difícil. Fazer museu não é fácil. Fazer museu é difícil. E fazer museu, às vezes a gente entra em choque com as famílias tradicionais, inclusive da própria terra. Porque fazer museu é produzir o passado. E produzir o passado significa reconstituir um quebra-cabeça tão difícil que às vezes a gente deve perder no meio de tudo isso. E hoje a moderna museologia mostra para a gente que o museu tem que ser, de qualquer forma, o complemento da história. E aqui, Votorantim, todos nós sabemos, que os senhores melhores do que eu tive como mestre a Luiz de Almeida, Antônio Francisco Gaspar, Renato Fleury, e eles me ensinaram que Votorantim tem uma história tão bonita, tão grande, e que tem que ser contada para todo mundo. Votorantim é contemporânea de Sorocaba. Votorantim só não foi cidade naquela época porque o Pascoal Moreira Cabral preferiu ficar com sua fazenda. Senão, Votorantim seria uma cidade tão grande ou até maior que Sorocaba. E Votorantim, ao longo dos tempos, esparrama-se pelo Brasil junto com Sorocaba. É o Bandeirante que está no Mato Grosso, é o Bandeirante que está em Goiás, é o Bandeirante que está no Paraná. E Votorantim tem tudo isso para ser reconstituído. E Votorantim tem algo também de muito gostoso, que está logo ali no começo, a cachoeira, o início de tudo. Votorantim tem uma forma de mostrar o seu nome, a sua origem tupi-guarani, na cachoeira que ainda existe. Esperamos que futuramente seja preservado no velho Héctor e Cefi, num parque natural. Um dia talvez a gente possa ver isso também. Hoje o museu já é uma realidade, amanhã o parque também será. Então nós temos toda uma história, temos todo aquele desenvolvimento, por exemplo, na vida social, cultural, religiosa. Nós temos aqui o início do presbiterianismo, nós temos aqui uma vida católica também muito grande, nós temos aqui o esporte, porque aqui com os ingleses da Votorantim também nós tivemos muita importância. O primeiro jogo do Palestra Itália, hoje o Palmeiras, foi aqui em Votorantim contra o Savoia. E perdeu. Então, veja bem, tudo isso tem que ser contado. E o goleiro do Palestra Itália era o Stilitano, o famoso facultativo, que por sinal foi um bom goleiro, né? Mas, então, a gente tem que contar. E história é isso daí. Outra coisa importante que o museu deve se preocupar, que a história também é uma aliada muito forte à geografia.
campanha da emancipação. A campanha de emancipação foi algo que chocou, brigou, houve, como em qualquer lugar, próprio, natural, as brigas. E eu fico contente de saber que dessa campanha existem documentos que aí estão guardados e que vão mostrar, não para nós que vivemos a campanha, mas para aqueles que vêm vindo para a frente, que não foi fácil o desmembramento. E por que o desmembramento? Que o Votorantim tinha que se desmembrar em outras cidades também, Araçoiaba, Piedade, e são as famosas filhas de Sorocaba, que a gente chama. E tudo isso é história. E a história parou aí? Não, ela continuou com seus prefeitos trabalhando. E isso que a função do museu é preservar o que acontece hoje para o futuro. E tenho certeza que o seu Leci, o Ivo e outros que poderão ajudar a gente, o Jesus também no seu batalhar, e os seus dragones que trabalharam esses dias sofrendo aí, e às vezes ficando bravos comigo, falaram, tem que fazer isso, tem que mudar o quadro do lugar. Então hoje está ali o fruto de todo esse trabalho. E eu digo para vocês, como disse por Jesus, não se preocupem com a quantidade de peças, preocupem-se com a qualidade do material escuro. E olha, meu senhor, o Renato Sêneca de Safriori, que fundou o Museu de Sorocaba em 54, fosse vivo hoje, ele choraria de alegria, porque ele começou com pouca coisa. O Votorantim está começando com bastante coisa. Apenas os quadros do Éfore na parede, olha, conta uma história violenta aqui. Vocês têm uma história tão bonita que não pode ser esquecida. E eu peço desculpa em prolongar um pouquinho as palavras, mas é que o fato merece. Não estudar a história de Votorantim, como nós encaixaríamos toda essa história de quase 400 anos de Votorantim em 3 salas e um corredor. Não foi fácil, a gente quebrou a cabeça. O Jesus, o Ivo, o seu Leci, e nós procuramos então montar aí o seguinte: Votorantim, a cachoeira, o início de tudo. Aí está o salto da água branca, o da nuvem branca, porque o linguajar tupi, não misturar tupi e guarani, tupi, que na região viviam os índios tupiniquins, e o guarani veio depois como bandeirante. É aí que nós temos então a civilização tupi e guarani. Então, nós tivemos que misturar e fazer tudo isso. Na primeira sala, origens de Votorantim. Na segunda sala, a emancipação. Lá está então o tríptico do Marangoni, os 4 prefeitos até hoje, e o mais bonito de tudo, as carteiras da primeira Câmara. Os senhores não imaginam o valor que tem guardar aquelas carteiras. Pode parecer algo assim tão simples, mas ali está um simbolismo tão grande que a própria história traduz. E finalmente, na terceira sala, os aspectos sociais, culturais, econômicos e esportivos de Votorantim. Olha, hoje vocês dão, como diríamos, o pontapé inicial, mas o jogo ainda continua. Parabéns.